Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta, aqui da Teleton de Vida, e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre alguns comentários que fizeram nos meus vídeos lá no canal de Passo a Passo. Esse vídeo, gente, vai ser, assim, um pouquinho sobre esforço. Vamos falar um pouquinho sobre esforço hoje. Deixa eu só falar pra vocês o que eu tô fazendo aqui primeiro. Ó, eu tô com aqui um monte de linha aqui, olha, porque eu tive que desmanchar essa peça e eu tô tentando criar um outro modelinho de saia para as bonecas dos panos de prato. Porque eu não gosto de ficar fazendo sempre a mesma coisa, gente. Eu enjoo fácil, sabe, de fazer sempre a mesma coisa. E eu gosto, assim, de criar. Eu também não. Eu copio, sabe? Eu copio muitas coisas que eu vejo, né, na internet. Muitas coisas que eu faço foram outras pessoas, assim, que, entre aspas, criaram, né? Porque no crochê, gente, eu sou daquela turma que tem a opinião de que no crochê não se cria muita coisa, né? Porque os pontos que existem já foram inventados. O que a gente faz é juntar eles e fazer uma peça diferente. Mas a maioria de nós não cria uma peça de crochê do zero. A maioria de nós copia aquilo que já foi inventado. E o crochê não é uma coisa assim que você faz e que ninguém mais vai conseguir fazer, né? Porque é só o crochê, nada mais é do que uma junção de pontos. Então, muito daquilo que já foi criado, a gente só reproduz. A verdade é essa, a gente só reproduz e aí às vezes tenta modificar algumas coisas. E eu tô aqui tentando criar esse modelinho de saia novo. Esse azul aqui eu já desmanchei 2 vezes. Esse aqui que vocês devem estar vendo a pontinha, foi a primeira que eu tentei fazer, mas eu não gostei da finalização dela, não gostei do acabamento. Então eu tentei fazer outro, mas aí eu já tinha desmanchado 2 vezes para chegar até onde eu cheguei nessa primeira. Só que aí eu falei, eu não vou desmanchar a terceira vez. Eu vou tentar fazer outra e finalizar de um jeito diferente. E aí eu fiz essa e finalizei, mas eu não gostei também do resultado final dela, desmanchei já 2 vezes. E tô aqui na terceira vez tentando refazer o final dessa sainha. Só que hoje eu não tô muito bem, assim, gente. Pra gente criar alguma coisa, a gente precisa estar se sentindo bem, a gente precisa estar animada, a gente precisa estar empolgada e precisa estar inspirada, né? Para você criar alguma coisa. Quem cria alguma coisa sabe, né? Quem trabalha com desenho, com pintura, quem projeta alguma coisa que tem que tirar ali do zero ou que tem que modificar a partir de uma criação que já foi feita, sabe que não é tão simples assim. Não é só você pegar aquele instrumento que você usa, aqui no caso é a agulha, né? E juntar com o material, que no caso aqui é a linha de crochê, e simplesmente começar a mover sua mão e aquilo já vai sair pronto. Não é assim que funciona. Então eu tô aqui criando, tô tentando, gente, tô tentando. Ontem eu tava até animada, sabe? Só que aí eu tive que sair, tive que parar primeiro pra ir trabalhar. Depois, quando eu cheguei, já não dava mais tempo de fazer muita coisa. Então eu sentei aqui, acho que uma meia horinha. Já tive que levantar porque eu precisei sair de novo. E aí eu pensei, né? Já que eu não tô muito, assim, muito inspirada hoje, vamos conversar aqui um pouquinho. E aí, gente, essa semana eu não passei muito bem, assim. Eu tô entrando na menopausa, né? Já tô numa idade que já tô entrando na menopausa. E isso afeta muita gente naqueles dias. Sabe? Quem é mulher aí sabe, né? Afeta muito o nosso humor, né? O nosso físico, o nosso emocional, afeta tudo. E aí eu passei uma semana, gente, com o corpo muito dolorido, sabe? Sentindo dor da planta do pé até o pescoço. E eu tenho tido umas dores mesmo na planta do pé já faz muito tempo. Só que esse mês doeu demais. Já faz mais de um mês que eu tô com essa dor na planta do pé e ela não, assim, ela não para. Deu uma melhorada de 3 dias pra cá, mas ainda tá doendo bastante, assim, sabe? Então, essas coisas vai deixando a gente um pouco desanimada, né? Então não é todo dia que a gente tá bem. E aí pode perceber que ó, eu parei aqui porque eu não consigo, tá, gente? Ficar só crochetando e falando ao mesmo tempo. Eu tenho essa dificuldade, mas eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. E aí, eu tava lendo uns comentários que fizeram nos meus vídeos, né? Porque eu tento responder, assim, na medida do possível, o mais rápido que eu posso, pra não acumular comentários, porque eu gosto de responder todo mundo. Não é só porque eu tô começando o canal, né? Porque eu gosto de responder, né? Pra não deixar a pessoa tá ali, dispondo o tempo dela, né? Pra a maioria delas, dos comentários, é pra elogiar, é pra falar que gostou do trabalho, né? É pra agradecer por eu estar ensinando. Então, eu tenho também que parar um tempinho, né, e dar um pouquinho de atenção para essas pessoas que estão dispondo do tempo delas, né, que nem você que está aí me ouvindo agora, para me ouvir e para aprender um pouquinho comigo daquilo que eu estou tentando ensinar para vocês, né? Só que aí, gente, eu fiquei meditando, sabe?
esses dias que eu teve até um comentário que eu respondi, mas depois eu apaguei a minha resposta, porque eu não tava muito bem naquela hora, eu tava assim, um pouco nervosa, porque eu tava sentindo muita dor, tava acontecendo umas coisas aqui que me deixaram nervosa naquele momento. E aí eu dei uma resposta que foi assim, um pouco até mal educada. E eu acho até que a pessoa mereceu. Mas aí depois eu fiquei pensando, né? Nem todo mundo é educado como deveria ser. E às vezes a pessoa nem quis ser mal educada. Às vezes a maneira como ela escreveu o comentário transmitiu isso, né? Transmitiu para mim ou para qualquer pessoa que vai ler a sensação de que ela foi mal educada. Mas às vezes nem foi. Então depois eu fiquei pensando. Às vezes não vale a pena a gente responder da mesma maneira, da mesma forma. Só que por outro lado, gente, a gente também tem que começar a se colocar no lugar do outro, no sentido de que quem tá aí do lado de vocês, tá aí aprendendo, tá aí ouvindo, mas vocês que estão aí aprendendo, né? E eu tô falando agora como quem tá aqui do outro lado, transmitindo alguma coisa que eu também já aprendi com alguém. Ou que eu aprendi sozinha porque eu me esforcei para ir atrás e aprender. De alguma forma eu aprendi. Só que, ainda que eu tenha me esforçado para aprender sozinha, alguém teve que se esforçar antes de mim para passar aquele ensinamento para alguém ou em algum lugar onde eu tive a oportunidade também de ir lá e aprender. Entende? Então, eu tô falando agora no lugar de quem tá ensinando alguma coisa que eu também já aprendi um dia. Para vocês que estão aí do outro lado e estão dispondo de tempo para aprender também aquilo em que eu estou tentando ensinar para vocês. A maioria das pessoas que tem me acompanhado lá no canal de Passo a Passo e aqui também, sempre que comenta alguma coisa nos meus vídeos, comenta com muita educação, com muito carinho, né, agradecendo por eu estar ensinando. Né, e quando tem alguma dúvida, pergunta, e pergunta com educação, e aí eu tento responder e ajudar da melhor maneira que eu posso. Só que tem pouquíssimas, tá, gente? Eu não tô falando que são muitas pessoas, nem tô falando que são todas. Mas tem pouquíssimas pessoas ali, umas duas, três, né, no meio de algumas dezenas, que sempre falam, sempre agem como se quem tá aqui do outro lado ensinando fosse obrigado a fazer o que elas querem. E não é assim, gente. Por exemplo, esse comentário que eu falei pra vocês que eu respondi, depois eu apaguei, e aí depois eu fui lá e comentei de novo. E na segunda vez eu tentei ser um pouquinho mais educada e tentei mostrar para a pessoa que ela não precisa ser assim, sei lá, talvez indiscreta ou grosseira ou mal educada mesmo, no sentido de achar que eu tenho a obrigação de fazer o que ela quer. Por exemplo, esse comentário a pessoa escreveu assim, só escreveu assim, tá, gente? Ela não falou um oi, ela não falou um boa tarde, uma boa noite, nem um bom dia, nada. Ela só escreveu assim. Tem que mostrar do começo, senhora. E abreviou senhora. Ou seja, ela não tem disposição nem para explicar com educação aquilo que ela está querendo transmitir. Algumas pessoas vão ler e vão falar assim, mas talvez ela não tentou ser mal educada, talvez ela nem quis, né? Talvez ela nem foi mal educada. Pode ser, talvez ela não foi mal educada. Tem pessoas que elas são assim, elas são objetivas na hora de se comunicar. E às vezes por ser objetiva na hora de se comunicar, ela pode parecer um pouco grosseira. Não estou dizendo que foi o caso dessa pessoa que fez esse comentário em específico. Mas, gente, na hora que eu li esse comentário, eu não tava me sentindo muito bem, eu tava com dor, eu tava aqui tendo uns perrengues aqui na minha casa, com umas coisas para resolver. E aí eu li aquilo e na hora, assim, me soou como uma falta de educação e como assim, se a pessoa estivesse querendo me obrigar a fazer aquilo que ela quer. Agora vamos pensar, gente, o seguinte. Eu tô aqui desse lado tentando transmitir para vocês tudo que eu aprendi. Para quem tá aí do outro lado, pode parecer simples. É só eu gravar um vídeo, pegar uma agulha, uma linha e começar a crochetar. E aí eu vou lá e já ensino para vocês um monte de barradinho de crochê, um monte de caseado de crochê. Lá no meu canal tem um chaveiro de coração. Lá no meu canal tem, se eu não me engano, acho que 3 modelinhos de scrunch, que são elástico de cabelo, xuxinha de cabelo, tudo de crochê. Para quem tá aí do outro lado, parece fácil, né? É só pegar o material, começar a crochetar e gravar o vídeo, ensinar a aula e pronto. E depois você põe o vídeo lá no YouTube e pronto. Mas não é assim não, gente.
Não é bem assim que funciona, sabe? Primeiro, para eu conseguir ensinar para vocês tudo que eu já ensinei lá, e as aulas que já estão lá, eu já tenho acho que 7 ou 8 vídeos que já estão no canal, vocês nem sabem, mas já estão lá no canal, programados de aula para sair para vocês. Inclusive, aquele kit caminhoneiro que eu postei o vídeo aqui no canal. Quem está me acompanhando deve ter visto. Eu criei aquele kit sozinha. Criei, né? Entre aspas. Porque qualquer crocheteira, assim, que tenha uma boa experiência no crochê, consegue fazer um kit daquele sozinha também. Mas para quem está iniciando, não consegue. Quem está iniciando não consegue. E por que que eu afirmo que quem está iniciando não consegue? Porque um dia eu também já fui iniciante. Iniciante no sentido de não saber nada, gente, de não saber nem pegar numa agulha, tá? Eu também já fui iniciante nesse sentido. Mas, gente, eu vou deixar o crochê aqui porque eu não sei falar e crochetar. Não dá. Essa aqui, peça eu tô criando. Se fosse uma outra, conseguiria. Enfim. Pra mim, chegar ao ponto de ensinar pra vocês tudo que eu já coloquei lá, todas as aulas que eu já fiz lá, primeiro, tá, gente? Eu tive que dispor de muitos anos da minha vida pra aprender o que eu tô ensinando pra vocês de graça hoje. Segundo, eu tive que investir pra aprender. Eu não aprendi do nada. Eu não aprendi assim, ó, instalando meu dedo num passo de mágica. Eu tive que gastar dinheiro comprando revistas. Numa época em que nem existia internet, que nem existia celular. Foi assim que eu comecei aprendendo a fazer crochê. E muitas outras coisas que eu sei fazer também, que eu pretendo trazer no canal. Depois, eu tive que fazer as peças. E muitas delas eu tive que fazer pelo menos 3 vezes. Até eu deixar ela no ponto perfeito. E aí eu, dali, continuar fazendo quantas vezes eu precisasse fazer, sabendo que eu não ia mais cometer erros. E até eu chegar nesse ponto de fazer essa peça e saber que dali, toda vez que eu precisasse fazer ela de novo, eu não iria errar mais, eu tive que desmanchar muitas vezes aquela mesma peça. Um exemplo é essa daqui que eu falei pra vocês no início do vídeo, que eu tive que desmanchar já 2 vezes. Já tem mais ou menos 3 horas ou mais que eu tô trabalhando nessa peça deste tamanho aqui. Que pra muita gente parece fácil, mas não é tão fácil assim, gente. Uma pessoa que tá iniciando não consegue fazer uma peça dessa sozinha. E mesmo que ela faça, ela não vai conseguir fazer sozinha e de primeira deixar a peça pronta sem ter que desmanchar pelo menos uma vez. Não vai. Então, quando a gente coloca uma aula aí para vocês, de graça, pode ter certeza que tem muita coisa envolvida por trás, que não foi do dia para noite que essa aula foi feita, que essa aula foi gravada, que essa peça foi confeccionada e que esse vídeo foi parar aí para você ver. A gente tem gasto, tá? Apesar de eu estar dispondo essas aulas para vocês de graça, mas eu tenho gasto com isso. Por que que eu tenho gasto? Eu preciso manter a luz acesa no meu ateliê para eu poder gravar esses vídeos. E muitos deles eu tive e ainda tenho que gravar durante a noite, porque eu trabalho fora durante o dia. Todos esses vídeos que tem no meu canal foram editados enquanto muitas de vocês estavam dormindo, ou estavam se divertindo numa boate, ou estavam se divertindo numa casa noturna, ou estavam se divertindo numa viagem. Tá, gente? E eu não tô falando isso aqui pra vocês no sentido de que agora vocês têm a obrigação de ver os meus vídeos e de comentar com educação e de não é por isso, gente. Não tô falando pra quem não tem a atitude daquela pessoa que acha que quem tá aqui ensinando é obrigado a fazer as coisas quando ela quer, do jeito que ela quer. Tá? Eu tô falando pra quem tem essa atitude. E se alguém que pensa assim estiver me ouvindo e quando terminar esse vídeo mudar o pensamento, então esse vídeo valeu a pena ser feito. Mas eu tô falando isso por quê? Porque eu quero mostrar pra vocês, gente, que a gente tem que ter mais empatia com o outro que tá lá do outro lado, mostrando pra nós aquilo que a gente não sabe fazer. E muita gente não sabe fazer, só que vem aqui no canal e pergunta quando fica com alguma dúvida, pergunta, dá sugestão, mas faz isso com educação. Não faz isso como se a gente que está ensinando fosse obrigada a mostrar para essa pessoa como as coisas têm que ser feitas. Por exemplo, o passo a passo está aí. Outra pessoa comentou assim: minha senhora, quando a gente não quer fazer o passo a passo, você não mostra o vídeo do seu trabalho. E esse vídeo, onde está esse comentário, não é um vídeo de passo a passo, tá, gente? É um vídeo que está bem lá no começo do canal de passo a passo,
que eu falo sobre blocagem. Quem não souber o que é blocagem, pesquisa lá no meu canal de passo a passo que você vai ver o vídeo. É um vídeo de 5 minutos, mais ou menos. Um vídeo bem curtinho, de 5 minutos. E naquele vídeo eu mostro uma peça que foi feita com esse ponto aqui, olha, o ponto abacaxi, que é esse mesmo ponto aqui da saia, que é um trilho de mesa. Quem me acompanha aqui no canal já deve ter visto esse trilho de mesa. E aí eu fiz a blocagem dele e gravei esse vídeo para mostrar como se faz a blocagem e para falar o que é blocagem e qual a importância da blocagem para quem quer conservar a sua peça de crochê sempre bonita. Enfim, tá lá. Eu, gente, nem sempre, na maior parte desse tempo, desde que eu comecei a fazer crochê até hoje, eu não sabia o que era blocagem. Eu fui descobrir o que é blocagem, acho que tem 1 ano ou 2, no máximo, se tiver. Mas por que eu descobri o que é blocagem? Porque um dia eu fui pesquisar como fazer. Eu sempre via, sabe? Eu tenho umas revistas aqui que eu tirei xerox, que era de uma patroa minha, que eu trabalhei para ela, e ela tinha umas revistas lá de crochê japonesa. E aí eu tirei xerox de 2 dessas revistas, e eu sempre que eu pego essas revistas, eu fico olhando as fotos e vendo, né, aquele trabalho de crochê feito com aquela linha bem fina, sabe? Era daquele que era feito antigamente, com a linha bem fina, tipo linha Clay. E a pessoa, e as fotos que tem nessas revistas são fotos assim de trabalhos muito bem feitos e bem esticados, sabe? É um trabalho assim que não fica assim embolado que nem tá o meu aqui. A pessoa faz o trabalho e quando termina, fica tão bem esticadinho que você consegue contar até os pontos assim, ó. Fica assim, né? Geralmente nas revistas é assim que eles apresentam as peças de crochê. E toda vez que eu ficava vendo aquelas fotos, eu ficava pensando como que eles conseguem deixar essas peças assim tão bem esticadas, não fica, né, não fica com babado, não fica embolada, né? Fica tudo bem esticadinho, bem alinhado. Eu sempre tive essa curiosidade, mas eu nunca soube o nome da técnica que deixava as peças daquele jeito. Até que um dia eu escutei uma crocheteira falando sobre blocagem, ela falando que fazia blocagem nas peças dela para deixar tudo bem esticadinho antes de enviar para cliente e tal. E aí eu fui parar e pesquisar, gente, sobre o que é blocagem. E foi aí que eu aprendi o que é blocagem. E aí, nesse dia, eu resolvi gravar esse vídeo, né, mostrando a peça que eu tinha feito e como fazer blocagem e a importância dela para manter o seu trabalho bem bonito. E a blocagem é uma técnica que pode ser usada tanto por nós crocheteiras, a gente que faz e vende o nosso trabalho, quanto pelo cliente que vai consumir o nosso crochê. Né? Se é uma dona de casa que está sempre em casa e ela tem tempo para fazer isso, e ela gosta de manter as coisas dela tudo bem bonitinhas, bem, né, arrumadinhas, serve para ela também. Enfim, gente. Aí a pessoa me coloca lá no vídeo esse comentário. Minha senhora, quando a gente não quer fazer o passo a passo, você não mostra o vídeo do seu trabalho. Ou seja, o que ela quis dizer para mim? Você não tem que mostrar o seu trabalho aqui. Eu não quero ver o seu trabalho. Eu quero que você me ensine como fazer. Mas a pessoa fala isso, gente, num tom de arrogância. Num tom de assim, você tem a obrigação de ensinar. Agora, se você não quer ensinar, então não põe o seu trabalho aqui porque ninguém quer ver o seu trabalho. Primeiro, quem é a dona do canal? Eu sou a dona do canal. Eu decido o que eu posto lá no meu canal ou eu não posto. Eu decido. Ninguém tá me pagando para postar vídeo nenhum no meu canal. Eu posto vídeo no meu canal, não é porque eu quero me aparecer. E tanto é que vocês não me viram e provavelmente não vão me ver aqui. Eu já falei em alguns vídeos aí que eu não gosto de aparecer em lugar nenhum. Eu sou do tipo que não gosta de ficar tirando fotos, que não gosta de ficar se expondo na internet. Eu sou assim. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu tive que vencer para começar a gravar vídeo de passo a passo para postar para vocês aí no canal. Quando uma pessoa fala isso pra gente, ela não para pensar que muitas de nós que estamos aqui ensinando alguma coisa, não está ensinando porque está jogando tempo fora, porque tem tempo para jogar fora. Eu não tenho tempo para jogar fora, gente. Eu não tenho tempo para jogar fora. Eu trabalho fora de casa, eu tenho trabalho no ateliê, eu tenho que dar conta da minha casa, eu tenho compromisso na igreja onde eu frequento, onde eu sou membro. E compromisso, assim, eu não tenho cargo na igreja, mas eu tenho um compromisso de frequentar os cultos da minha igreja, porque eu acredito que a gente precisa frequentar os cultos, que a gente precisa ir para a igreja para adorar a Deus. É a minha fé, é o que eu creio. E eu tento assumir esse compromisso e cumprir com ele na medida do possível. E na minha cidade, para quem me acompanha e já viu os meus vídeos aí, eu já falei em alguns vídeos aqui na minha cidade, gente, eu só ando a pé. Para ir trabalhar eu vou a pé, para ir para a igreja eu vou a pé, se eu tenho que resolver qualquer coisa
médico, dentista, alguma coisa na escola da minha filha, tudo eu faço a pé. Tudo eu faço a pé. E isso consome muito do nosso tempo. Ou seja, tem dias que eu tenho que escolher se eu vou parar com tudo que eu preciso fazer para gravar um vídeo para vocês, ou se eu vou fazer tudo que eu preciso, por exemplo, cuidar da casa, se eu vou ao mercado, se eu vou ao médico, se acontecer alguma coisa, se eu tiver que ir, se acontece alguma coisa com a minha filha na escola, e eu tenho, muitas vezes eu já tive que deixar o trabalho aqui no ateliê, e até o trabalho fora de casa, para ir socorrer minha filha, para ir resolver problema, para ir resolver qualquer coisa que acontecesse na escola ou com a saúde dela. Então, quando a pessoa coloca um comentário desse no vídeo de alguém que está aqui de graça, ensinando para vocês alguma coisa que a gente demorou a aprender, que a gente também teve trabalho para aprender, teve o trabalho de parar, de aprender, teve o trabalho muitas vezes de dedicar tempo para aprender aquela técnica, para aprender aquela peça e aí vir e ensinar de graça para vocês. Quando a pessoa coloca um comentário desse, ela se esquece que por trás desse vídeo, que por trás da tela que você está vendo, tem um ser humano igual a ela. Tem uma pessoa que também trabalha, tem uma pessoa que também tem casa para cuidar, tem uma pessoa que também tem filhos, tem uma pessoa que também fica doente, tem uma pessoa que também tem que parar o seu tempo para aprender, para poder ensinar aquilo que ela já sabe fazer. Só que aí, esse tipo de gente que comenta, que faz um comentário desse no vídeo da gente, na maioria das vezes, são pessoas que nunca estão dispostas a aprender, no sentido de ter que parar, de ter que gastar o tempo dela se divertir, ou dela parar para assistir uma novela, ou dela parar para fazer qualquer outra coisa, e dedicar aquele tempo para ela parar e aprender aquilo que outra pessoa está disposta ensinando para ela de graça. Ela não quer parar para fazer isso. Só que ela acha que a gente tem a obrigação de vir aqui e fazer o que ela bem entende, o que ela bem quer. E não é assim que as coisas funcionam, tá, gente? Então eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre isso, porque a gente tem que pensar antes da gente falar as coisas. E aqui eu tô falando no sentido assim de alguém que está ensinando para você uma coisa de graça, não está te cobrando por isso, e mesmo assim você ainda achar que aquela pessoa tem a obrigação de fazer aquilo que você acha que ela tem que fazer do jeito que ela acha que tem que ser feito. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Eu vim aqui para falar isso para vocês, porque eu fiquei refletindo sobre isso, e eu acho que a gente tem que mudar um pouco a maneira como a gente pensa a respeito do próximo, que tenta fazer alguma coisa para ajudar a gente. Porque todo mundo que tá aqui no YouTube, gente, ensinando alguma coisa de graça, essa pessoa tá aqui, não é porque ela tem tempo para jogar fora. Muitos de nós estamos aqui fazendo isso porque a gente está tentando com isso também alcançar um pouco mais de renda para pagar as nossas contas. Eu não tô ganhando nada com os vídeos que eu tô postando aqui. Nada, nem um centavo. Porque nem o meu canal principal, que é esse aqui que você tá me ouvindo agora, tá monetizado, e nem o meu canal de passo a passo. Só que eu aprendi desde muito pequena, desde quando eu perdi meus pais que foram assassinados, e aí eu tive que aprender a me virar no mundo, eu aprendi muito, muito pequena, com meus 9 anos de idade, que a gente tem que plantar hoje para colher amanhã. Por isso que eu tô gravando meus vídeos, por isso que eu tô postando meus vídeos aqui, por isso que eu tô ensinando para vocês aquilo que eu poderia estar ensinando e cobrando pelo que eu tô ensinando. Porque enquanto muitos de vocês estão parados na frente da televisão assistindo uma novela que está destruindo a família e a vida de vocês, ensinando um monte de porcaria, porque é só isso que essas novelas ensinam, porcaria, tá, gente? Essas novelas só ensinam o casal a adulterar, só ensinam os filhos a desobedecerem o pai e a mãe, só ensinam as pessoas a roubarem, a matar, a destruir o que é do próximo, a invejar o que é do próximo. Você não vê uma novela, principalmente dessa emissora aí, que é um lixo que já deveria ter sido extinta do nosso país há muitos anos, você não vê uma novela dessas ensinando alguma coisa que presta, ensinando alguma coisa que vai edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. Você não vê. Mas tem muitas dessas pessoas que vêm fazer esse tipo de comentário nos vídeos da gente, e eu falo nos vídeos da gente porque eu já vi nos vídeos de muitas outras colegas aí, comentários muito piores do que esses. De gente muito mais folgada, né, porque a palavra é essa, e mal educada. Nos vídeos de outras colegas. E assim, gente, eu poderia ficar quieta? Poderia. Deveria, talvez, ficar quieta. Mas eu trouxe esse vídeo aqui como uma reflexão. Provavelmente quem age desse jeito, se começou a ouvir esse vídeo,
dificilmente vai ficar até o fim. Mas se você, né, que age assim, ficar até o fim, comece a pensar. Comece a se pôr no lugar daquela pessoa que está dispondo do tempo dela, que está deixando de cuidar da vida dela, está deixando de cuidar muitas vezes da saúde, da casa, da família dela, para dedicar um tempo que ela não precisaria dispor dele, para vir aqui ensinar de graça alguma coisa para você. Se você não quer aprender com uma pessoa que não quer colocar, assim, por exemplo, gente, essa pessoa que disse que eu não queria colocar o passo a passo lá. A intenção do vídeo lá não foi mesmo fazer o passo a passo. Mas desde quando eu gravei aquele vídeo, a minha intenção é gravar esse passo a passo. Tanto que eu já respondi para essa pessoa mesma e para todas as outras que me pediram passo a passo daquela peça, que eu tenho intenção de gravar, que eu estou me programando para gravar, mas eu só posso gravar quando eu tiver condições de fazer isso. Eu sou obrigada a gravar a aula daquele trilho? Não sou. De jeito nenhum, eu não sou obrigada. Por causa do comentário dessa pessoa, o que eu poderia fazer? Gravar essa aula e disponibilizar ela só para quem pagasse por ela. Porque eu sei que eu vou ter muito trabalho para gravar essa aula. Eu vou ter muito trabalho. Eu vou precisar de, no mínimo, 3 dias para gravar essa aula. 3 dias inteiros de trabalho. Noites, dias e noites. 3 dias e noites de trabalho para eu poder gravar essa aula. Eu vou ter que deixar de sair de casa, eu vou ter que deixar de cuidar da minha casa, eu vou ter que deixar de fazer qualquer outra coisa, eu vou ter que deixar de dormir enquanto muitas de vocês estiverem dormindo, para eu poder gravar essa aula e disponibilizar ela de graça aqui para todo mundo que quiser ver. Então, gente, quando a gente faz um comentário, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas não são obrigadas a fazer aquilo que a gente quer só porque a gente quer, e do jeito que a gente quer e quando a gente quer. Se você tem vontade de aprender, vai atrás. Hoje a internet tá aí, tem milhões e milhões e milhões de vídeos. Tem gente do Brasil, tem gente de qualquer país do mundo ensinando tudo que você quer aprender. Se tá lá, se você viu lá no meu canal e você não aprendeu comigo, porque eu não coloquei aula lá e eu não sou obrigada a pôr, vai procurar outra pessoa que te ensine. Não, mas aí. Mas se você pôs, então você tem a obrigação de ensinar. Não, eu não tenho obrigação de ensinar. Se eu mostrei a peça lá, eu não tenho a obrigação de ensinar ela. Eu quero ensinar? Eu quero. Mas eu só posso fazer isso quando eu tiver condições de fazer. E quem me acompanha sabe que o meu celular, gente, ele é péssimo para baixar vídeo, porque ele não tem memória suficiente. Eu nem sei como que eu ainda estou conseguindo gravar alguma coisa com ele. Quem me acompanha aqui já me ouviu falar, a dificuldade que eu tenho de baixar os vídeos com esse celular, sabe da luta que é. Agora eu tô com outro. Olha, eu vou mostrar para vocês o celular que eu falo que eu tenho dificuldade, é esse aqui. É esse celular aqui. Ele é um LG. Ó, a tela dele tá toda rachada. É um celular grande, mas ele não é um celular bom. Eu gravo os vídeos muito bem. Gravo, consigo editar, mas na hora de baixar, às vezes eu fico 2, eu já cheguei a ficar 3 dias para baixar um vídeo nesse celular. Um vídeo de meia hora. Quem grava vídeo sabe a dificuldade que é. Agora, para você que tá aí do outro lado, que nunca gravou um vídeo, que nunca parou para aprender uma técnica e vir aqui ensinar de graça para quem ainda não sabe, você não sabe quanto custa, você não sabe o trabalho que dá, você não sabe de quantas horas a gente tem que se dispor para isso. Então é muito fácil a gente chegar no vídeo de uma colega, de uma pessoa que está ali fazendo o trabalho dela, e deixar um comentário desse assim. É muito fácil. Mas você não quer ter o trabalho de ir lá e aprender sozinha. Você não quer ter o trabalho de ir lá e pagar para quem já sabe fazer e vive disso e vive de ensinar, tira o seu ganha-pão, o dinheiro para pagar suas contas, através daquilo que ela já sabe ensinar, porque ela um dia também se esforçou para aprender, um dia também investiu dinheiro, um dia ela também teve que dispor de tempo, um dia ela teve que deixar de se divertir, ela teve que deixar de assistir uma novela, ela teve que deixar de assistir um filme para ela passar dias e noites gravando aula, fazendo peças e depois editando o vídeo, e depois baixando o vídeo. Você não quer ir lá pagar para essa pessoa. Mas você quer que aquele que vem aqui te ensinar de graça faça as coisas do jeito que você bem entende, do jeito que você bem quer. E não é assim, gente, que a vida funciona, tá? Me desculpe quem não merece ouvir isso, me desculpe. Mas quem merece precisa ouvir, porque a gente precisa aprender a ter mais respeito pelo trabalho do outro. E não é só quem compra o nosso trabalho, que muitas vezes acha que porque a gente faz, a gente sabe fazer, que a gente é obrigado a dar de graça, que a gente é obrigado a vender o nosso produto e esperar a pessoa pagar lá no final da vida dela, né? Porque a gente sabe que isso acontece muito.
Tem gente que acha que porque a gente sabe fazer, a gente tem que dar o nosso trabalho a preço de banana. Ou tem que esperar ela pagar quando ela achar que ela deve pagar, se ela achar que deve pagar, né? Que é muito pior ainda. Não, gente. Não é assim que as coisas funcionam, tá? E agora, ó, eu quero dar parabéns. Teve uma pessoa aqui que falou num vídeo assim pra mim. Difícil de entender. Aí eu respondi lá pra ela. Falei pra ela, difícil de entender, pra ela voltar ao vídeo. Gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha, eu vou entrar aqui no meu YouTube. Vou entrar aqui no meu YouTube, vou aqui, ó, no meu canal. Esse é o meu canal de passo a passo, tá? Marta Moreira 8322. Esse é o meu canal de passo a passo. Vou por aqui, ó, ver conta. Esse vídeo aqui saiu hoje. Nesse vídeo aqui, eu acho que dá pra ver daí, né? Eu tô explicando como você faz pra consertar um erro que eu cometi aqui, olha. Na última aula do caseado que eu fiz, eu cometi um erro aqui nesse caseado e só depois que eu gravei a aula que eu fui perceber. E aí eu gravei um vídeo, esse último vídeo que saiu hoje. Hoje é quarta-feira, enquanto eu tô gravando esse vídeo aí. Eu fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês como consertar o erro que eu cometi aqui, se acontecer com vocês. Sem precisar ter que desmanchar todo o caseado e todo o barrado que já estava pronto. Eu poderia deixar passar? Poderia. Mas eu fui lá, gente. Eu gastei tempo. Eu deixei de fazer outras coisas que eu precisava fazer no ateliê. Parei para gravar esse vídeo. Depois que eu gravei ele, depois acho que de 2 ou 3 dias só que eu fui conseguir editar, porque eu não tive tempo de editar antes. E aí eu tive que ficar a madrugada dentro, editando esse vídeo, para depois programar ele para ele ter saído hoje para vocês. E assim eu tenho feito com todos os outros. Por 2 vezes já eu fui dormir 4 horas da manhã, em dia de semana, sabendo que no outro dia eu teria de ir trabalhar fora, para poder editar vídeo e deixar programado aqui para vocês, tá? Eu muito raramente consigo dormir antes da 1 hora da manhã, porque sempre que eu paro o meu trabalho aqui no ateliê, e muitas vezes eu fico trabalhando até a hora de ir dormir. Sempre que eu paro o trabalho aqui no ateliê, eu vou pra minha cama, falo um pouquinho com Deus, e às vezes nem faço isso, tá, gente? E vou editar vídeo. E depois que eu edito o vídeo, que aí eu fico até 2, 3 horas da manhã, muitas vezes, editando o vídeo. Aí é que eu vou falar um pouquinho com Deus, e nisso eu adormeço sem conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Pra deixar os vídeos aqui, de graça pra vocês. Aí uma pessoa me comentou nesse vídeo aqui, olha, no barrado da aula 7. Esse vídeo aqui em rosa, que já 1000 pessoas viram. Acho que já tem mais de 1000, parece. E mais de 30 pessoas deram um joinha de que gostaram do vídeo, tá? A pessoa escreveu assim, difícil de entender. Sim, eu até reconheço que para muitas pessoas que estão iniciando agora, um vídeo como esse fica, assim, difícil de entender. Mas aí eu respondi no comentário para ela, vai lá, né, no seu vídeo, melhora a qualidade do vídeo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz isso. Falei pra ela, melhora a qualidade do vídeo e depois você dá um zoom na tela. Porque aí a outra pessoa comentou nesse mesmo vídeo, só que essa pessoa que comentou no mesmo vídeo, isso que eu vou falar agora, foi bem mais educada. Porque ela comentou no vídeo, tem que mostrar mais de perto, senão não dá pra gente entender. E aí eu compreendo também, eu tenho essa preocupação, mas nem sempre eu consigo gravar o vídeo de uma maneira que fique mais fácil pra vocês verem. Porque o espaço que eu tenho é pequeno, porque tem dias que o celular não tá bom, tem dias em que ele esquenta demais e aí ele não foca direito. Dependendo da distância que eu deixo o celular na hora de gravar, ele desfoca a imagem, então fica ruim. Então eu tenho que pensar em tudo isso na hora de gravar o vídeo pra vocês. Aí, só que aí a pessoa comentou, tem que mostrar mais de perto, né? Porque senão fica difícil, senão não dá pra entender o caseado. E aí ela deu parabéns, falou que meu trabalho é lindo, mas que ela quer o passo a passo completo. Então, eu vou responder esses 2 comentários aqui. Primeiro, o passo a passo completo já está no vídeo, tá, gente? Sempre que eu colocar o passo a passo completo aqui, ele vai estar dividido em 2, quando for no caso de barrado. Por que dividido em 2? Porque primeiro eu coloco o vídeo do caseado e no outro dia eu vou colocar o vídeo do barrado, tá? Geralmente vai ser assim que vai acontecer. Então, quando a pessoa vê esse vídeo aqui, por exemplo, que foi só o do barrado, e agora eu vou clicar nele aqui, ó, pra você ver. Eu vou deixar a tela assim. Oi, gente. Vamos fazer um bico aqui. Ó, sempre que a pessoa vai aqui no vídeo, e esse já é o barrado. Aqui eu já tinha o caseado pronto. Por que o caseado aqui já estava pronto? Porque eu já tinha feito o caseado e gravado ele em outro vídeo. Quando eu gravei
esse vídeo, o caseado já estava pronto. E eu já tinha deixado a aula no canal. Então, quando você for ver aqui no meu canal um vídeo de barrado ou de caseado, se for o caseado, o barrado não estará pronto. A não ser que seja um barrado que eu vá repetir, porque eu já tenha gravado a aula e já tenha feito ele em outro pano. Aí você vai achar a aula dele aí. Mas se você for ver o vídeo do barrado, o caseado já vai estar aqui no canal, tá? Nem todo mundo sabe disso. Mas aí, quando a pessoa não sabe, o que ela tem que fazer? Venha educadamente no vídeo e pergunta: tem videoaula do caseado? Se tiver a videoaula do caseado, eu vou responder que tem. Vou falar para ela, já tá no canal. Se for possível, eu coloco o link. E muito bem, gente. Agora, quando a pessoa fala, é difícil de entender. Por que é difícil de entender? Muitas vezes é porque ela não parou e prestou atenção como deveria. E aí isso acontece por quê? Porque as pessoas têm preguiça, tá, gente? Muita gente tem preguiça de prestar atenção numa aula. Ela não quer ter o trabalho de assistir o vídeo todo, de parar de deixar de assistir a novela dela, de deixar de ficar ouvindo a música dela, que tá lá destruindo a vida dela, de deixar de ficar se divertindo, para ela sentar, parar com tudo que ela tá fazendo e ir lá prestar atenção naquela aula que uma pessoa gravou, teve o trabalho de ir lá aprender, gravar e disponibilizar para ela de graça. Ela não quer ter esse trabalho de parar e aprender. Muitas vezes é preguiça. No caso de quem não tem preguiça, o que você tem que fazer? Para você que ainda não sabe, tá, disso. Ó, vem aqui no seu vídeo. Quando você faz assim, você toca na tela. Ó, aqui tá branco, tá? Quando você toca na tela, aparece uma engrenagem aqui. Clica nela. Vai aparecer aqui, olha, qualidade, velocidade da reprodução, legendas, faixa de áudio, tela de bloqueio, mais, que eu não sei o que tem aqui, vamos ver. Exibir o vídeo no modo de repetição, quando você quer que o vídeo se repita, você vem aqui e clica aqui. Aí ele vai repetir. Aí a tela volta lá. Eu não quero que ele se repita, então eu volto aqui e desativo essa opção. Volto lá na engrenagem. O que mais tem aqui? Iluminação cinematográfica. Essa opção aqui vai deixar o seu vídeo mais iluminado. Volume estável. Se o volume estiver muito alto, ou se ele estiver muito baixo, essa opção aqui vai regular o volume para você. Voltando lá no começo. Volta lá de novo. Agora o mais importante. Qualidade do vídeo. Ó, você vem aqui na qualidade do vídeo. Geralmente os vídeos que eu gravo nesse celular, eu só consigo baixar eles com a qualidade de 720p. Esse daqui tá com 1080p porque eu gravei nesse celular que eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Só que esse celular que eu tô gravando esse vídeo pra vocês não é bom para gravar videoaula. Porque a imagem dele não foca e ele fica fazendo isso daqui, olha, no vídeo, tá? Mas ele é ótimo para baixar o vídeo, porque ele baixa rápido e ele não fica travando. Mas eu tenho esse problema, a qualidade não fica boa. Então eu tenho que gravar nesse daqui. Que é nesse daqui que eu tenho problema para baixar, porque ele me dá muito trabalho para baixar os vídeos, por conta de ter pouca memória. Quando você quiser ver bem o vídeo, você vai fazer o quê? Vem aqui na qualidade do vídeo atual. Aí vai estar lá, 720p, que é a maioria dos vídeos de passo a passo. Aqui tá escrito automática recomendação. Você desce mais um pouquinho, vai aparecer qualidade de imagem mais alta. Mais um pouquinho vai aparecer economia de dados. E mais um pouquinho vai aparecer avançado. Se você tem Wi-Fi na sua casa, você clica aqui em avançado. Aí ela vai aparecer todas essas opções aqui. No caso desse vídeo, como eu consegui baixar em 1080p, vai aparecer 1080p, 720p, 480, 360, 240, 144, que é a qualidade mais baixa. Quanto mais alto o número aqui, quanto maior o número, mais alta a qualidade do vídeo. Então, você vem e clica aqui, olha, na qualidade mais alta do vídeo, que no caso desse é 1080p. A qualidade do seu vídeo vai melhorar. Aí, se você não tá conseguindo entender, porque às vezes eu tenho que acelerar o vídeo para ele ficar mais rápido e eu conseguir baixar, você volta aqui na engrenagem e aperta aqui, olha, velocidade da reprodução. Vai aparecer aqui várias opções para você aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Se você tiver com dificuldade para entender, porque talvez eu esteja falando muito rápido, você vem aqui, ó. Aqui a velocidade está em 1,25, que o normal é entre 1 e 1,25. Você pode vir aqui, se estiver muito rápido, você vem aqui e diminui um pouquinho. Olha lá, foi para 55. Olha como vai ficar. Fácil para colocar nos nossos panos de prato. Ó. Olha, eu comecei aqui a minha carreira depois que eu terminei o meu caseado com 4 correntinhas para subir. Aí
eu vou fazer esse ponto daqui por diante, tá? Depois que você fez as 4 correntes, imagina que elas estão aqui, que aqui é o começo da minha carreira. Agora, você vem depois, dá 2 laçadas na agulha. Você viu? Percebeu? Quando eu diminuo a velocidade da reprodução do vídeo, a minha voz fica mais lenta. Então você consegue entender o que eu tô falando. A pessoa disse que ficou difícil de entender e a outra disse que queria o passo a passo completo. Gente, é só voltar aqui, ó, bem no comecinho do vídeo, tá, ó, 25 segundos. No comecinho do vídeo eu explico que para começar o barrado é só você subir 4 correntes. E aí você subiu as 4 correntes lá no início, agora continua fazendo o que eu vou explicar daqui por diante. É simples assim. O passo a passo está completo, mas as pessoas não querem ter o trabalho de parar e prestar atenção no que está sendo dito. Não querem. Por quê? É mais cômodo você vir e pegar aquilo que já está mastigado para você. Gente, não tem como eu fazer melhor do que isso. Não tem como eu explicar melhor do que eu estou explicando. Meus vídeos são longos justamente por conta disso, porque eu tento dar o máximo de detalhes possíveis para vocês conseguirem pegar as aulas sem ter o máximo de dificuldade que eu posso diminuir para vocês. Mas ainda assim tem gente que acha que a gente deveria fazer mais, tá? E não é assim que as coisas funcionam. Meninas, ó, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisinhas para vocês. Eu vou continuar postando as minhas aulas, tá? Porque eu gosto de ensinar aquilo que eu já aprendi. Eu gosto de fazer isso e porque eu quero fazer disso também um trabalho para mim, uma fonte de renda para mim. Porque eu tenho que pagar as minhas contas, assim como todas vocês têm que pagar suas contas. Eu tenho filhas para cuidar, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho contas para pagar, eu tenho uma vida para viver, assim como todas vocês também, tá bom? Então eu vou continuar postando os vídeos sim. Quanto ao trilho de mesa lá, da senhora que disse que se eu não quisesse fazer o passo a passo, que eu não deveria mostrar o meu trabalho, eu mostrei o meu trabalho sim. Eu quero gravar o passo a passo sim. Mas por conta desse comentário dela, agora eu vou pensar, se eu conseguir gravar, eu vou pensar se eu vou disponibilizar de graça. Porque eu sei que eu vou ter muito trabalho para fazer aquela aula. Então eu vou ver se vale a pena disponibilizar de graça. Se eu perceber que não vai valer a pena, quem quiser ter aquela aula vai ter que pagar por ela. Tá bem, meninas? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Quem não tem Jesus, aceite Jesus, porque Ele te ama e está voltando. Tá bem? Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.